Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje eu vou trazer Silvia Rossi falando sobre constelação familiar e tem um detalhe, constelação com cavalos. Estou louca para saber, porque eu não sei desse tipo de constelação, a diferença que é com animal, do que com pessoas, do que com pedras, do que com bonequinho. Tem várias diferenças. E o animal tem a possibilidade de trazer para a gente uma energia além daquela que a gente conhece, né? Pelo menos é assim que eu estou achando que é. Vamos saber tudo com a Silvia. Mas antes de entrar com a Silvia, vamos falar da Flutuar. Vocês sabem como eu amo a experiência da Flutuar. A Flutuar é um espaço que tem em Pinheiro, São Paulo, são as cápsulas que a gente fica imerso numa água. E imerso assim, a gente fica boiando, porque a água é super salgada, cheia de sais minerais, que são maravilhosos para o corpo. E a gente fica lá boiando naquela experiência super deliciosa. Tem um sound healing dentro da cápsula, tem uma cromoterapia também. Você pode fechar a cápsula e deixar tudo escuro. Você fica numa sensação assim de plenitude, que, nossa, é até difícil de explicar, tem que experienciar. A temperatura da água é a mesma temperatura do corpo. Quando você fecha a cápsula, a temperatura do ambiente da cápsula, do ar, também fica na mesma temperatura do corpo da gente. Tem uma hora, assim, para mim, toda vez que eu faço, é coisa de 5, 10 minutos. Você não consegue ter percepção tátil do que é ar, do que é água, você começa a sentir assim, uma amplitude de aura, não sei explicar. É uma sensação muito gostosa. Então, para as pessoas que têm dificuldade de meditação, de relaxamento, é uma oportunidade muito boa de você ter essa expansão. E nesses momentos que você consegue ter insights, consegue ter ideias, consegue ter um relaxamento. Para as pessoas que têm essa vida corrida, principalmente São Paulo, que tem essa vida louca, empresária, executiva, essa galera que está sempre assim, naquele corre-corre, não consegue meditar, não consegue relaxar. Eu sempre falo, gente, vai na Flutuar. Acabou o speed do dia, vai na Flutuar, toma um banho lá, né, no espaço, chega na cápsula. Você pode ficar pelado, ou de sunga, ou de biquíni. Eu sempre vou de biquíni, porque eu sempre estou filmando e postando no meu stories lá do Instagram. Aí eu sempre estou de biquíni, mas você pode ficar até pelado, não tem problema. Você vai, toma seu banho, vai lá, tem sua experiência, sai, toma outro banho, porque vai estar todo salgado, né? O sal. Então, toma outro banho, vai para casa relaxado, renovada. Você não tem ideia como é maravilhoso. E, além de tudo, tem 25% de desconto usando o cupom GUTA25. Então, tem experiência de 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos. E você pode ter essa expansão de consciência, de aura, de energia, um reset que você faz, você passa seu dia novo. É maravilhoso, uma experiência fantástica. Eu adoro flutuar. Sempre que eu estou em São Paulo, que eu estou lá 15 dias, sempre vou na flutuar, ter meu momento de relaxamento, meu momento de concentração dentro de mim mesma. E é maravilhoso, eu super recomendo a flutuar. E também, hoje, vamos falar da campanha do tijolinho da Casa do Consolador, que eu sempre estou falando aqui também, que a Casa do Consolador é um espaço que faz ação social incrível. Eles não somente fazem um trabalho de alimentação, doação de roupa, na parte também de integração, integrativa, de saúde, de doação para as pessoas em situações de risco, em comunidades, como também fazem ação social para animais. Eles também aceitam doação de ração e cuidados para os animais, de situação de risco, de rua também, e ter essa associação com o ser humano e com o animal. E eles têm agora uma campanha, estão há um tempo, inclusive, nessa campanha do Tijolinho, que é a finalização da obra da sede, que está sendo finalizada. Espero que esse ano termine a obra. E a gente está nessa campanha para ajudar a construir esse espaço, que é super bem conduzido pela Margarete Acklin e a Mônica de Medeiros, que são duas queridíssimas, pessoas super sérias, que têm a vida em doação para esse espaço, para essas pessoas, para essas ações, e elas estão nessa campanha para poder conseguir finalizar essa obra e poder oferecer mais às pessoas. A campanha está aqui, o QR Code, eu vou deixar aqui em cima o programa todo, esse QR Code, quem quiser só escanear aí, fazer sua doação, seja muito bem-vindo para fazer essa doação, não é nada obrigatório, só a gentileza, se vocês fizerem, vai ser muito bem recebido por elas. E quem está ouvindo aqui na rádio, o Pix é dúvidas, canalmonica@gmail.com. Então, você pode tanto fazer pelo Pix, fazer aquilo pelo QR Code e fazer sua doação, se você quiser, ajudar com instituição séria, porque às vezes a gente quer doar, mas não sabe para quem, né? Faz, ai, caramba, será que essa pessoa vai fazer uma coisa errada com o meu dinheiro? Vai fazer o quê? Não,
aqui é uma campanha séria, correta, se não fosse eu nem colocaria. Então, esse vale a pena a gente ajudar, porque são pessoas sérias e que querem o bem realmente da humanidade em todos os sentidos. E eu vou deixar aqui, ó, o QR Code, o programa todo, para vocês, ao longo do programa, se tiver vontade, faça sua doação. E, finalmente, Silvia, seja muito bem-vinda! Olá, como vai? Tudo Fico muito feliz bom? de estar aqui. Ah, eu também. E se você está na natureza, eu estou aqui ouvindo os pássaros, eu aqui na cidade, no apartamento fechado, estou vendo só, admirando aí essa natureza, e a gente estava falando, né? A gente conversa e os passarinhos. Isso é maravilhoso. Sim, aqui nós estamos numa área rural, né? Onde eu faço os trabalhos das constelações com os cavalos e moro também aqui, na roça, Que literalmente. delícia, né? Mas você juntou o útil ao agradável e fez a perfeição, né? Um sonho de 22 anos, Guta, Oh, mas realizado. conseguiu, mas conseguiu. Sim. Uma hora a gente consegue. Eu quero saber desse estudo de 22 anos, então. Me fala de você, me fala como é que foi esse encontro com a Silvia, com você mesma, com a Silvia, e você se abrir para essa parte de constelação e ter essa percepção de ajuda dos cavalos nessa energização e equilíbrio, né, da constelação que eles causam nas pessoas. Como é que foi sua entrada nesse mundo da constelação? Me conta. Porque Bom, você é terapeuta holística, né, integrativa, e isso, facilitadora de constelação. Então, você isso. faz outras coisas, mas você deu um foco maior agora mais nessa parte da constelação com o cavalo. Eu queria saber como é que foi esse encontro. Bom, os cavalos estão na minha vida desde quando eu nasci, né? Na verdade, antes de eu nascer, porque o pai da minha mãe, quando ele veio para o Brasil, ele foi para uma fazenda na cidade que eu nasci, São João da Boa Vista, e lá ele foi cuidar, né? Não sabia falar o português, e lá ele foi cuidar dos animais, né? Foi ser retireiro, limpar curral, e lá era o primeiro criatório de manga larga do estado de São Paulo. E hoje eu trabalho com os manga largas, né? E eu fiquei muito pouco tempo com meu avô. Eu fiquei apenas 17 dias, porque quando eu nasci, ele morreu. Eu nasci em 27 de dezembro, ele morreu em 13 de janeiro. E pasme, o dia que eu vim visitar esse lugar aqui, que eu estou, né, foi dia 13 de janeiro de 2023. Né? Então, olha para você ver as coincidências, né, de todo o movimento que a vida traz. E aos 4 anos de idade, eu comecei. Meu pai era pecuarista, tinha frigorífico, e aos 4 anos de idade eu comecei a pedir cavalo para a família. E minha família é Borelli Rossi, né? Então é de pai e de mãe. Eu venho daí de uma descendência italiana, e todo mundo, né? O que uma menina quer com cavalo, né? Cavalo é para menino, não é para menina. Você tem cachorrinho, né? Tem gatinho. O que você quer com cavalo? Cavalo dá muita despesa, vou te dar um bezerrinho, porque o bezerrinho ele te dá lucro. E eu não, não, não. Fiquei um ano ali naquela batalha com a família, aos 4 anos, e aos 5, meu avô, pai do meu pai. 4 anos. Não, aquele pingo de gente, eu quero um cavalo. Não. Eu quero cavalo. Era uma coisa louca isso, né? E ninguém entendia, porque em casa não tinha cavalo, né? O pai da minha mãe trabalhou há muitos anos atrás, mas como é que eu não tive nem contato, né? E aí, uma coisa muito engraçada, porque quando o meu avô paterno, ele deu a eguinha velha para os 11 netos, aí foi a glória, né? Mas eu não gostava de andar a cavalo, eu gostava de cuidar, né? Sempre eu estava ali escovando, não tinha tamanho, e era uma eguinha velha, e eu subia, eu escalava ela pelas patas dianteiras, e ela ficava quietinha, enquanto meus primos, assim, esmirilhava, né, de andar, de ir para lá, para cá, eu acabei, né, desenvolvendo esse amor. Bom, resumindo, quando eu tinha 14 anos, eu já tinha 35 animais. Eu já tinha 35 cavalos. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu tive que deixá-los. Isso foi uma grande tristeza para mim, né? E eu me formei em administração de empresas, queria fazer veterinária. Meu pai queria que eu fizesse veterinária, mas quando eu descobri que era para ficar, vamos dizer assim, num frigorífico, fazer veterinária para ficar num frigorífico, né, na inspeção federal de bicho morto, eu falei, não, eu vou fazer arquitetura, eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer direito, por fim,
Entrei em todas essas faculdades, mas terminei administração. E aí a minha vida mudou, né? Porque eu fui trabalhar com dinheiro, né? Com dinheiro dos outros. Eu montei uma consultoria administrativa financeira. E foi muito bom. Eu tive muito sucesso na minha carreira, né, profissional, dentro da área empresarial. E, basicamente, alguns anos depois, né, eu digo que eu fiquei lisa, lesa e louca, ou seja, eu perdi muito dinheiro, né, numa situação ali familiar, de uma má aplicação, e eu entrei numa depressão, Guta, uma depressão violenta que realmente me jogou lá no fundo do poço. Por isso que quando as pessoas hoje falam de ansiedade e depressão, a gente entende muito bem isso, porque realmente é uma coisa muito séria, né? E que se instaura lentamente ao meio das pessoas, e isso pode levar a situações muito drásticas, né? E eu fiquei um ano sem querer falar com ninguém, isolada, e encontrei pessoas maravilhosas, né? Foi quando que eu comecei a praticar. Eu já tinha o curso de Reiki, mas não praticava. Eu comecei a praticar Reiki, encontrei uma amiga querida até hoje, né? Que me ofereceu algumas sessões de radiestesia, e depois eu vi que aquilo, e eu não acreditava, né? Como uma boa capricorniana, eu não acreditava em nada disso, né? E isso que me tirou de todo esse processo, né? Então foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei realmente a praticar. E aí eu falei, nossa, eu não acreditava em florais, não acreditava em nada. E realmente a radiestesia e os florais é que me ajudaram muito a sair desse fundo do poço. E quando eu percebi que aquilo realmente fazia efeito e tinha me ajudado, eu falei, não, eu quero estudar isso. Eu quero saber o que é isso, eu quero ver como é que é. E aí eu fui fazer a escola de alquimia, né? Há mais de 25 anos, eu sou formada pela Escola dos Florais do Joel Aleixo, né? Os florais brasileiros, alquímicos, e aí já tinha um curso de Reiki, e eu perguntava, né, para essa minha amiga que estava fazendo anestesia comigo, né, o que eu faço, né, porque fiquei com dívidas, fiquei sem dinheiro, ficou uma coisa muito ruim, né, e ela falou, olha, você é uma terapeuta nata. Eu falei, eu não entendo isso, né, como que eu sou uma terapeuta nata, né, se eu estou com um monte de problema? Ela falou, você vai lapidar todo esse processo. E ali começou, né, os meus estudos, as minhas experiências pessoais, né, porque uma pessoa que não acreditava e começava a ver, né, um resultado. E aí foi muito interessante, porque aí eu fui crescendo, crescendo, e eu nunca fiz propaganda. As pessoas começaram a bater na porta, né, do apartamento para pedir atendimento. Olha para você ver que coisa interessante. Eu morava num condomínio fechado, onde tinha algumas torres do prédio, e eu não sei como isso começou, porque eu nunca falei para ninguém ali dentro, né? Que eu trabalhava com terapia, enfim. Mas as pessoas começaram a me procurar, e foi muito legal. E aí eu comecei a atender, né? Porque você sabe, sempre quando a gente recebe algo, é muito importante nós fazermos a doação, né? Eu estava vendo aí que você estava fazendo a propaganda, né, da doação, né, para a Casa do Consolador. É muito importante as pessoas terem esse entendimento, que é dando que se recebe. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário, né, de atendimentos, e cheguei até uma comunidade de produtores orgânicos, né, na cidade de Socorro, São Paulo, né, e ali eu comecei a atender as famílias. E foi maravilhoso, porque foi naquele momento que eu consegui dar o salto quântico, né, de proporcionar o curso de Reiki para eles trabalharem a terra, né, fazer, como eu já tinha um curso de administração e lidava muito bem com finanças, eu fiz um cronograma das plantações, porque todos plantavam ao mesmo tempo as mesmas coisas, e aí tudo perdia-se o valor, né? E ali eles começaram a fazer uma grande associação do Ribeirão do Meio, e foi muito bacana, né? Esse movimento. E a partir daí que eu comecei a fazer esses atendimentos, eu comecei a crescer como profissional, comecei a ver
realmente os resultados, né, onde as pessoas elas conseguiam ultrapassar os seus limites, e ali eu só fui caminhando, caminhando e vamos agregando, né? Eu já trabalho com as constelações há mais de 22 anos, os cavalos foi um achado, porque uma querida amiga também, maravilhosa, que me ajudou muito, dona de um grande aras daqui do estado de São Paulo, onde eu trabalho com os cavalos dela, né? E depois a gente foi, porque esses cavalos também eles vieram por uma questão de exclusão, né? Que eles tiveram problemas e não poderiam continuar no Aras, né? E a partir desse momento ela falou: não, vamos fazer esse projeto, e ali nós começamos a fazer um grande estudo e desenvolvemos esse trabalho maravilhoso, né? Das constelações com os cavalos, porque os cavalos são seres extremamente especiais, né? Depois, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho mais, né? Como eles se conectam conosco, né? Eu permito tudo, minha filha, tudo, Silvia. Você está mandando aqui, eu não tenho que permitir nada, você que está permitida total. Olha aí, bora Eu lá, acho, vamos falando. vamos lá, eu quero que você fale tudo aqui. Eu estou caladinha, só aproveitando esse conhecimento, porque eu também não sei sobre. Eu sei alguma coisa sobre constelação, mas sobre com cavalos não sei, né? Eu acredito no poder da natureza, né? Na capacidade de todos os seres que estão aqui, sejam Sim. plantas, sejam seres humanos, sejam animais. E, obviamente, a gente sabe que os seres humanos são muito contaminados, né? Com a sociedade, com cultura, com crenças, e os animais não são contaminados com isso, porque eles são muito mais assim, orgânicos, né? Originais, eles são a essência, que é o que a gente deveria ser, né? A gente deveria ser. Eu nasci ser humano, eu deveria ser esse ser humano por essência, mas eu não sou 100% eu, porque tem contaminações que a gente vai, traumas e crenças, e a gente vai se moldando de acordo com o que a gente vai vivenciando, ou ouvindo, experienciando, né? Sendo limitada. Mas o animal não, o animal é aquela coisa original, né? Aquela coisa, aquele serzinho que veio para ser aquilo, ele é aquilo que ele veio para ser. Então, eu Sim. acredito que, isso na minha percepção, eu acredito que eles sejam mais capazes de ter a sensibilidade, de compreender a dor, de proporcionar a cura, de fazer esse link de energia do planeta com o ser humano, né? Para até é um facilitador, né? Para uma ação mais rápida. É O aquele negócio de facilitador. terapia de 10 anos não tem mais, não. As É, terapias agora é assim, ui, faz a é, constelação do cavalo, faz não é. sei o quê, Então, faz na frequência. exatamente isso, é esse aprofundamento, né? Então, já que você me permite, eu vou falar um pouquinho das constelações para as pessoas entenderem o que é a constelação, Perfeito. né? Porque E a pouco gente sabem da poder, constelação. sim, e a gente poder prosseguir. Né? As pessoas elas entram num processo achando que constelação é algo muito místico, e não é, não é. A constelação ela é física quântica, neurolinguística e neurociência. As pessoas precisam ter um entendimento, né? O que acontece? Hoje tem muitas pessoas que falam mal de constelação. Por conta de quê? De profissionais, né, que tiveram uma formação rasa. Isso a gente encontra em todos os lugares. Os médicos, dentistas, né? Todos os profissionais, aqueles que não se gabaritaram, que não procuraram uma boa formação, investiram nisso, né? Não tem como você ter aí um diferencial. Então, assim, quando eu comecei a ouvir falar sobre constelação, aquilo entrou na minha mente, na minha alma, de uma forma muito profunda. E eu falei, eu quero saber o que é isso. Bom, conheci uma alemã aqui no Brasil, fiz a minha formação com ela, na época a formação era 3 anos, né? Então, hoje, as pessoas, elas falam assim, eu fiz um curso de 3 meses, de 6 meses, de um final de semana. É um absurdo, porque eu, com um curso de 3 anos, eu ainda tinha que ter um entendimento na minha cabeça, só que não era entender na cabeça, era organizar no coração, entender no coração. E aí eu falei, olha, quer saber? Eu vou lá nos Hellinger, na Alemanha, vou fazer minha formação lá, porque eu quero saber o que é isso. E aí foi ótimo, né? Porque eu cheguei lá, eles nunca foram muito acessíveis, né? Porque sempre tinha uma questão de não ter muita proximidade, e aquilo foi desenvolvendo uma curiosidade maior e uma atenção maior também. E quando eu pude perceber que as constelações nada tem a ver com religião, né? É física quântica, neurolinguística e neurociência. A física quântica são os campos mórficos que nós abrimos, né? Numa ciência atemporal, é passado, presente e futuro.
Você trabalha com informações, né? Às vezes as pessoas falam, mas você trabalha só com informações de morto. Não é verdade, né? Você está trabalhando com o teu sistema. Por quê? O pai, ele está ligado à tua saúde mental e relacionamentos pessoais e interpessoais. A mãe está ligada à tua saúde física e trabalho. Então, o pai concebe, a mãe gesta, nutre, né? Te dá a luz, te traz a vida, mas o pai te leva para o mundo. Isso é uma metáfora lindíssima, né? Até poética. Porque, na verdade, são os dois pilares da tua vida que vão fazer totalmente a diferença, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Aí entra justamente o quê? A neurociência. Por quê? Porque nós não trazemos somente o genótipo, né? A cor dos olhos, da pele, do cabelo, né? Olha, a boquinha da mãe, narizinho do pai. Não, nós trazemos todo emocional e todo comportamental de mais de 12 gerações passadas. Isso vem através do quê? De neuropeptídeos, que são neurohormônios, tá? Que estão nos núcleos das tuas células e que vão, de uma certa forma, influenciar você, né? O que os teus ancestrais não conseguiram trabalhar, né? Resolvendo as suas emoções e os seus comportamentos, as gerações futuras vieram para isso. E nós temos ali, basicamente, né, 5% é consciente. Basicamente, 95% é um movimento do inconsciente. O Carl Jung, ele já dizia, né? Se você não toma consciência do teu ser, você vai continuar sendo regido pelo seu inconsciente e vai classificar isso como destino. Né? Então, isso é uma coisa muito inconsciente é profunda. 95%, né? O inconsciente é 95%, o consciente é 5%. Então, quanto mais a gente conseguir buscar e ter percepção, melhor a gente vai viver. Se manter na ignorância, é pior. Conhecimento cura. Exatamente isso. E nós precisamos, né? Eu digo, eu tenho uma frase que eu falo assim: você vai buscar o autoconhecimento para a expansão da sua consciência. Você tem que saber quem você é para direcionar para onde você vai. Senão, qualquer caminho serve. Entendeu? E isso é uma coisa muito, 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 muito forte, né? Porque a gente não tem essa consciência. E a gente precisa passar a ter. Então, a constelação, se você busca um bom profissional que sabe o que está fazendo, ela é maravilhosa, ela é libertadora. Porque você consegue entrar justamente no quê? Quais são as leis que regem esse trabalho? Pertencimento, hierarquia e o equilíbrio no dar e receber. Se você entra nessa proporção, você consegue, né? O pertencimento, isso a ninguém que foi excluído lá atrás, né? Das tuas gerações, né? As próximas serão felizes. Sempre você vai estar em busca de algo. E é justamente dessa exclusão, de alguém que foi excluído, de alguém que foi esquecido dentro do processo familiar, né? E é muito interessante porque a partir do momento, isso é até bíblico, né? Êxodo 20.12, honrar pai e mãe. Não importa quem sejam os seus pais, eles te deram a vida, né? Então, a partir deste momento, você faz aí todo o movimento do teu ser, né? Da tua cura interna. E o equilíbrio no dar e receber. Eu sempre digo que não existe negócio bom para um lado só. O negócio tem que ser bom para os dois lados. Tem que estar no equilíbrio. Se você está acima ou você está abaixo, não. Você tem que estar aqui, ó, no equilíbrio, né? Para que as coisas possam fluir. Aquela esposa que faz demais pelo marido, ela não é valorizada. E aquele marido que faz demais por aquela esposa, se não tem a recíproca, ele também não vai ser valorizado, né? Então, nós temos que ter esse entendimento. E a partir daí, que eu comecei a estudar, né, essa ciência maravilhosa, eu comecei a perceber, né, que as frases de autorregulação, que aí entra a neurolinguística, né, são frases de autorregulação tipo, deixo com você o que é seu, te agradeço pela vida que você me deu, né, em honra ao seu amor eu vivo a minha vida, né, você é o pai certo para mim, você é a mãe certa para mim, mas eu faço diferente, né, então isso é uma coisa totalmente respeitosa, é um movimento mais amplo dentro das constelações, né? E nós temos que ter esse entendimento, como é que é desenvolvido o processo. E a partir do momento que você começa a adentrar, você não consegue mais deixar, né? Porque o conhecimento, ele te traz luz. Ele te traz o teu verdadeiro lugar no mundo. Ele começa a mostrar para você qual a tua missão,
o que você de fato veio fazer ao mundo, porque todos nós temos uma missão aqui, nós não estamos a passeio, né? Vamos Não. dizer, nós estamos aqui nesse lindo planeta Terra, mas nós não somos daqui, né? Nós chegamos sozinhos, nós sairemos sozinhos dentro do nosso processo evolutivo. Então, nós podemos amar, nós podemos nos relacionarmos, né? Mas é você o X da questão. Não pense que é o outro. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um grande amor. Esquece, né? Porque às vezes a pessoa é muito ciumenta, ela vai arrumar um outro problema para ela, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Esquece, porque né, você, né, a tua crença limitadora não vai fazer com que você consiga realmente dar aquele salto quântico, né, dentro do teu processo evolutivo, né? Então, muitas coisas a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso, né? E é justamente as constelações que nos ajudam muito, muito, muito a olhar para isso de uma forma diferente, né? Por quê? Os cavalos, eles entram nisso justamente onde? Na neurociência. Porque eles se conectam conosco através de neurônios espelhos, né? E eles conseguem fazer um rapport do teu ser. Eles conseguem entender, né? Sentir o que você está sentindo. Quais são os seus sentimentos ali? E muitas vezes eles vão diretamente no ponto aonde precisa ser trabalhado, né? É uma coisa fantástica, porque quando eu coloco os cavalos em campo, né? Primeiro nós fazemos uma meditação, e aí eu coloco, né? Depois nós descemos, vamos para os campos aonde os cavalos ficam, né? E quando eu coloco, eu observo como é que o movimento é. Muitas vezes, nem eu sei quem são as pessoas que vão constelar, porque é a secretária que faz o agenda, né? E eles vão direto na pessoa. Eles escolhem. É incrível, Guta. Você precisa um dia vir participar, né? E quem sabe até fazer um programa, uma transmissão, né? Deste Com movimento, certeza. né? Como é que é feito, né? Com os cavalos. Nós estamos aqui na cidade de Guararema, pertíssimo de São Paulo, né? Apenas 70 quilômetros de São Paulo. E no Eu estou com 15 rural, dias em São né? Paulo, eu tenho que ir sim, Silvio, eu vou bater aí. Só combinar com Então, você. venha, querida, será muito bem-vinda e você vai ver que coisa maravilhosa, né? Que é o movimento que eles fazem. E muitas vezes eles escolhem com quem eles querem trabalhar. Muitas vezes eles escolhem não somente as pessoas para constelar, mas as pessoas para participar. Porque o modelo da constelação que eu faço é um modelo clássico, né? São as constelações originais. Eu fiz a formação com os Hellinger, então eu tenho na minha alma, né? A constelação germânica, né? Não tem mistura de elementos. E aí eu juntei justamente o quê? Os cavalos, que já era um grande conhecimento, né? Porque eu lido com cavalos há mais de 40 anos, né? Então hoje eu vejo as pessoas falando, fazer constelação com cavalos, né? Bota uma fitinha, o cavalo representa o pai, o cavalo representa a mãe. Isso não existe, porque o cavalo é livre. O cavalo ele representa todas as forças, todas as energias. Ele é um terapeuta, ele não é um participante, né? Isso que as pessoas precisam entender, que os movimentos que eles fazem são muito mais profundos, porque eles detectam, né, situações nas pessoas. E muitas vezes a pessoa ela está ali no campo, travada, e o cavalo vem amorosamente, ele encosta a cabeça nela, ele faz um carinho nela. Aí a hora que a pessoa destrava, ele empurra ela com a cabeça até onde ela tem que ir. Quem é que explicou isso para eles? Os caras nunca Eu estou estudaram. chocada, eu estou chocada, porque você está falando, eu já participei de constelação como colaboradora, e era exatamente isso, coloca a fitinha, né? E eu, assim, totalmente neutra, do nada me dá uma raiva, vontade de dar um tapa na pessoa aqui do lado, ou dar um abraço, dar um beijo na pessoa do lado. Vê um sentimento estranho, porque você está, sem saber, representando alguma coisa daquele pessoa que está sendo constelado. É muito doido, mas é assim que acontece, real. E quando você falou, eu achei que cada um botava fitinha, mas nem isso é. Ele sozinho ele consegue ter a percepção. Nossa, é muito mais forte. Muito mais Muito, forte. muito mais. E eu vou te explicar o porquê disso, né? O que acontece? Nós temos uma frequência cardíaca. Quando você se aproxima do cavalo, muda a tua respiração, muda a tua frequência cardíaca, né?
Tanto é que uma pessoa que ela está em depressão, ela se cura em poucos contatos que ela tem com um animal. Percebe? Por quê? A frequência cardíaca são os seus batimentos, né? O cavalo, como nós, eles vivem em manada e nós em sociedade. Eu brinco, eu falo que a deles é mais organizada porque eles se respeitam, né? Então, Exatamente. Tem a égua madrinha, tem o garanhão, o chefe, que ele perpetua a espécie, ele é o mais forte, ele conduz, né, a manada. Então, assim, sempre quando os cavalos dormem pouquíssimo, né, mas eles dormem. Os que eu tenho aqui, eles já têm um lugar especial para eles, né, porque à noite eu me preocupo muito, muito, muito com a saúde mental deles, porque eles se conectam, por isso que, assim, eu reduzi muito o número de pessoas para participar, para constelar, justamente por conta disso. Você tem que tomar conta deles, né? Porque eles são pura doação e eles entram em todas as constelações, eles entram em todos os sistemas de todas as pessoas. Né? Antigamente, eu recebia aqui 50, 60 pessoas. Hoje eu me limito e limito eles a somente, no máximo, 20 pessoas. 5 para constelar, de 10 a 15 para participar. Por quê? Porque quem participa também é trabalhado. Muitas vezes eles escolhem uma pessoa que só veio participar e eles trabalham essa pessoa. Isso é maravilhoso, é pura doação, né? E é muito interessante. Sabedoria. É uma sabedoria que a gente não tem noção. A sabedoria deles, que coisa linda. Então, eles estão no mundo há milhões de anos, né? Tem alguns estudos que falam 55, outros falam 65 milhões de anos, né? Então, olha para você ver. E ele, com o processo evolutivo, ele foi sendo trabalhado morfologicamente, né? Ou seja, as mudanças morfológicas, as mudanças físicas, porque lá, há milhões de anos atrás, um cavalo, ele era do tamanho de um cachorro pastor. E com o advento da evolução, né, morfológica, física deles, eles tomaram esse porte, né, de ser esse ser majestoso, com mais de, né, dependendo do cavalo, 500, 600, 700 quilos, né? Então, eu tenho aqui um grandão aqui que está com 730 quilos, maravilhoso. Nossa. E esse cavalo ele é extremamente especial, doce, amável, né, o Gurgel do Peck. E ele é um cavalo tão especial, Guta, que ele detecta tumores. Ele já detectou vários tumores em vários clientes. E isso faz toda a diferença na hora da pessoa fazer o tratamento, porque ela confia, ela vai atrás de um médico, ela faz os exames e confirma o que o cavalo viu aqui. Então, muitas vezes, as pessoas, né, que já têm tumores, eu não falo nada sobre isso, porque a gente não tem comprovação científica, mas as pessoas nos relatam isso, né? Mas você para pensar, isso é muito ciência, é física quântica, ele capta a frequência do tumor. O tumor tem uma frequência específica do átomo, que causa a célula, que causa aquele tumor. E ele capta aquela frequência, que é uma frequência que ele percebe que é negativa, é destrutiva, então ele identifica. É ciência pura. Agora, as pessoas que não compreendem da física quântica, da neurociência, isso aí não existe. Gente, isso é falta de conhecimento, porque falta de ciência isso. Exato. É simples. Exato. E é tão lindo, né? Porque, assim, eu tenho relatos de pessoas que vieram participar assiduamente dos trabalhos e tiveram uma redução no tumor, tiveram um desaparecimento do tumor, tiveram um tumor estacionado, né? Geralmente parte cerebral, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Há 2 meses atrás, ele detectou um carcinoma na perna de uma cliente. Né? Há 2 anos atrás, ele detectou um carcinoma no seio de uma cliente que um namorado veio, né, constelar o relacionamento dele com a noiva, né? E a noiva não estava. Olha para você ver como é muito mais profundo, é o que você falou mesmo. A noiva não estava presente. Um cliente para frente de Belo Horizonte. E uma moça veio representá-la, né? Ele escolheu uma moça para representá-la, a noiva. E aí foi muito interessante, porque eu fiquei morrendo de vergonha, o Gurgel enfiava, né, a fuça dele aqui nos peitos da menina, enfiava ele aqui, né, e eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, alguma coisa ele está querendo dizer. E aí eu fui me aproximando e eu entendi o que ele estava falando. E aí eu comuniquei ao rapaz, e ele falou, olha, ela acabou de fazer os exames, porque nós estamos para nos casar,
Eu falei, mas olha, você confia no meu trabalho? Confio, nossa, eu não ia andar 800 quilômetros para vir aqui fazer a constelação se não fosse É. com você. Eu falei, então, perfeito. Pede para ele novamente no médico e repetir os exames. E aí foi fantástico, porque ela acreditou, confiou, voltou no médico. O médico pediu um novo exame e realmente ali, coisa de 15 dias, apareceu um tumor extremamente agressivo. E fez toda a diferença no quadrante, né, da ressecção do tumor e no tratamento. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Como eu estava falando, a frequência cardíaca, né? O cavalo dorme pouco. Por quê? Sempre um tem que ficar em vigília, porque eles são presas, né? Os animais que têm os olhos na frente, eles são predadores. Os animais que têm os olhos do lado, eles são predados. Então, eles são presas fáceis, né? E o fato deles serem grandes, a agilidade também tem uma certa dificuldade no escapar, né? Uhum. Então, o que acontece? Sempre um fica de alerta para poder avisar os outros que o perigo está chegando. E isso se faz de que forma? Se faz através da frequência cardíaca. Quando um acelera a frequência cardíaca, todos os outros é um efeito Sentem. dominó. E é lindo de ver, né? Porque você vê como que a ciência é perfeita, como tudo é perfeito, né? E assim, nesse programa, né, o Saúde Desperta, é justamente essa percepção de cura, né, de benefícios que podemos ter na saúde. E, obviamente, muita coisa emocional é curada, tal, física também, e a gente pode associar. Tem situações que realmente tem que ser cirúrgico, tem que ser medicamento, tem que pôr quimioterapia, tem que fazer um tratamento mais invasivo, mas você somar com a terapia dessa, a sua cura é muito mais rápida. Sim, Você soma as possibilidades da medicina moderna e da medicina ancestral, porque se a gente parar para pensar, isso aí é ancestralidade, isso é uma coisa que é da natureza. sim. E o que eu gosto de falar sempre, eu tenho até falado sendo repetitiva nisso, que acho que para esfregar na cara da galera é isso, que muitas pessoas, mas não acredito. Eu digo, olha, primeiro, você acreditar, você não acreditar, não vai mudar nada, porque o negócio é real. Ponto. Só às Sim. vezes até meio grossa. Porque, tá, não adianta, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, mas será que funciona? Eu digo, cara, isso já existe há milhares de anos. Se não funcionasse, já nem funcionaria, não faria. Então, mais do que validado, tá. Uma medicação, uma coisa recente de um laboratório, uma vacina, sei lá o que seja, tem que ser validada, porque é uma coisa realmente feita agora. Mas, de uma medicina moderna. Mas um negócio que funciona há milhares de anos, mais do que está validado. Não tem que se questionar. Mas não acredito. Sinto muito que você não vai usufruir do benefício da própria natureza. Tem para lhe oferecer, né? Sim. Aí é opção de cada um, livre-arbítrio. E a gente ter essas possibilidades de cura, tanto emocional quanto física, são sensacionais. Véi, a pessoa consegue um diagnóstico de algo que está tão no sutil, que só um animal com uma leveza espiritual tão grande, feito um cavalo, poderia ter essa percepção, que talvez até uma pessoa fazendo constelação não percebesse. Mas o animal, além da constelação, ele tem percepções sutis daquele corpo extrafísico que nós temos junto do físico e consegue diagnosticar. Isso é muito lindo, gente. Isso é um luxo. A pessoa ter um benefício desse e não usufruir. Nossa. É maravilhoso mesmo, né? E a gente fica, eu fico extasiada, né? Eu vou falar bem a verdade para você. 22 anos de trabalho, de estudo, né, de dedicação a esse profissional das terapias, né, holísticas, integrativas. Ontem mesmo nós estávamos aqui fazendo, né, as constelações, e eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu abro o campo, que eu faço uma constelação com um cavalo, eu fico extremamente intrigada, emocionada, né? E feliz por conta que você vê que realmente é algo muito maravilhoso, né? De uma sutilidade e de uma, vamos dizer assim, efetividade, né? Porque as pessoas elas constelam e elas realmente mudam, né? Muitas vezes no dia seguinte, porque uma constelação, Guta, ela atua de um dia a 2 anos. Por isso que assim, uma pessoa quando vem constelar comigo, eu não constelo ela novamente, né? Óbvio, um outro assunto, com menos de 30, 60 ou 90 dias, 6 meses ou um ano. Por quê?
porque ela precisa saber esperar o movimento, porque as constelações, quando elas dão certo no dia seguinte, né, eu tenho muitos relatos disso, as pessoas elas já estão mais abertas, elas já estão em terapias, elas já estão tendo o entendimento de quem elas são e para onde elas querem direcionar as suas vidas, né? Então, a ressonância de quem está buscando é muito maior, né? E hoje nós sabemos que o nosso país é um país maravilhoso, extremamente espiritual, né? Que precisa realmente entrar nesse movimento do verdadeiro despertar, né? Do verdadeiro amor, né? Para todo o planeta. Porque eu digo, né? Eu tenho uma frase que eu falo assim: quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Você não tem que esperar a mudança do outro para que você mude, né? E isso as constelações trazem muito claro, porque não é o seu pai, não é a sua mãe, né? Que vai mudar. É E você você. falou, só acrescentando o que você falou de falar, eu entrevisto muita gente e eu converso offline com mais gente ainda. E eu converso com gente que canaliza ET, converso com gente que é abduzida, converso com gente religiosa de igreja, converso com gente da espiritualidade, converso com gente cética, converso com gente da parte técnica científica, converso com gente da parte terapêutica recente da medicina moderna, e todos eles, no final, logicamente, os capacitados e realmente bons profissionais, dizem exatamente isso. É você com você, meu querido. É você com você. Todos eles. É você que vai se curar, é você que sabe o seu caminho. É só você voltar para si. Não é depressão, não é angústia, é o contrário. É percepção do ser humano que você é e ter a habilidade de se expandir, e ter a sua essência expandida e desenvolvida e curada. Obviamente, é muito difícil a gente se curar sozinho quando a gente não tem tanta percepção. Então, a terapia que você faz, por exemplo, é fantástica para a pessoa ir se curando, ir se compreendendo, porque o caminho de dentro é difícil também. Então, essas possibilidades de terapias são fantásticas para você conseguir esse caminho, para daí, então, você se curar, se compreender e expandir, melhorar, evoluir na sua vida como um todo. Eu queria que você falasse, Silvia, um pouco sobre constelação, porque muitas pessoas têm a falta de conhecimento do que é. Eu sei porque eu já fiz algumas vezes, mas muitas pessoas têm falta de conhecimento do que é a constelação. Porque a constelação familiar, a família, não. Você pode fazer sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre bilhões de coisas constelação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre constelação em si. Como Tá. é o intuito que ele tem, como é o tipo de cura com a pessoa, para as pessoas compreenderem. Ah, outra Tá. coisa rapidinho, antes disso, só uma dúvida que eu acho que você já esclareceu, mas só sendo mais clara. A sua constelação com cavalos tem que ser presencial, pode ser online, pode ter representações? A constelação, ela pode ser, né, com A os sua cavalos. específica. Eu atendi uma cliente de Miami e foi lindo o movimento para ela, né? Eu atendo muitas pessoas de países diferentes, né, do nosso, de estados diferentes. Então, a constelação, ela tanto pode ser online, quanto pode ser presencial, mas não dá, né, para dizer o seguinte: as duas funcionam muito bem, mas a presencial, você tem a emoção de estar ao lado desse animal É, maravilhoso. tem É o diferente. plus, né? Eu tenho um a mais, um negócio lá gostoso da É natureza. diferente, é É diferente, maravilhoso. Você né? tem aí pessoas, então, que Sim, representariam as pessoas que estão. Então maravilha, você pode fazer isso. Isso que eu queria saber, porque o programa as pessoas do mundo todo ouvem, né? Tem gente que ouve até o programa, enfim, de vários lugares, que eu tenho relatos, né? Que bom, fico muito feliz por isso, muito honrada. E sim, talvez essas pessoas também queiram participar ou queiram tirar dúvidas, e ainda bem que você pode fazer com representações aí também, né? Para quem sim, realmente tem sim, mais dificuldade, mais distância para chegar. sim, sim. Perfeito. E nós trabalhamos dessa forma, né? E futuramente nós estaremos colocando para que as pessoas possam também participar online, tá? Hoje só dá para fazer a constelação online, tá? As participações são presenciais,
Mas as constelações, né, a pessoa que vai constelar, ela pode fazer online. Futuramente, nós teremos um programa, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que futuramente as pessoas de qualquer outro lugar do mundo, ela vai poder participar através de um telão. Ainda não ficou pronto o espaço que a gente está fazendo isso, mas logo, logo nós teremos essa possibilidade, né, da pessoa estar num outro país, num outro estado, estar aqui assistindo juntamente com os outros, através de um grande telão. Sensacional. Mas fala aí para o pessoal, a constelação em si. Sim, é o que eu estava dizendo, né? A constelação, física quântica, neurolinguística e neurociência, né? Já dei um exemplo de cada movimento. Como é que é desenvolvido esse trabalho? Esse trabalho é desenvolvido através de psicodrama. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma constelação clássica, né? Qual é a constelação clássica? Eu vou constelar o meu relacionamento com o meu pai ou o meu relacionamento com a minha mãe. Então, eu escolho uma pessoa, óbvio, né, que eu começo a trabalhar em campos ocultos. Por quê? Se eu falar para você, e você for uma pessoa extremamente mental, escolhe uma pessoa para representar seu pai, escolhe uma pessoa para representar sua mãe, escolhe uma pessoa para te representar, você que é perfeccionista, você vai querer fazer a coisa de uma forma, né, certa. E não existe isso, né? Porque só o imperfeito evolui. O perfeito já não tem mais o que evoluir, né? O imperfeito, ele evolui. Então, o X da questão é exatamente isso. Eu digo para a pessoa, escolha 3 campos ocultos. E depois eu falo para você o que representa. Por quê? Isso é uma forma, Guta, que eu descobri de olhar o interno, de olhar o inconsciente da pessoa. Dela me mostrar como ela realmente enxerga a família dentro do todo. Que aí vai E intuitivamente, né? Aí vai na intuição, não na exato. mental. Porque Perfeito. aí ela traz, de fato, para mim, esse processo, entendeu? Essa possibilidade. Então, é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente não tem essa noção, né? Não tem essa ideia. Então, eu gosto de começar trabalhando em campos ocultos, porque eu deixo a pessoa literalmente no escuro, para que ela me mostre o que realmente está dentro dela. Senão, ela não precisa de mim, né? Exatamente. Percebe? E aí, a partir do momento que ela escolhe os campos, isso é a constelação clássica. Nós temos vários outros tipos de constelação, né? Por exemplo, nós temos as constelações estruturais, nós temos as constelações empresariais, né? Nós temos vários outros tipos, as espirituais, né? Que não tem fala, é um nível muito mais sutil, né? Nós temos as constelações astrais, né? Que você faz a constelação do seu mapa. Então, as pessoas vão representando os planetas. É muito interessante, né? As constelações, elas são fantásticas. E, assim, a meu ver... desculpa, vá. A partir do momento, né, que você traz as pessoas para o campo, você começa a abrir as possibilidades, principalmente a reorganizar os traumas. Então, muitas vezes, a pessoa que faz a constelação comigo, no dia seguinte, ela passa mal. Ela tem febre, ela fica de cama. Isso é uma bênção, porque está reorganizando as células. Você tem que precisar de descanso. É uma nova informação que você está dando imprinted dentro do teu ser. Exatamente o que eu ia falar, mais ou menos. A constelação é como se a gente tivesse canos entupidos dentro da gente para fluir nossa vida, e a constelação meio que desentope. Sim. E é uma coisa muito sutil do subconsciente. Você, às vezes, não tem percepção do que está acontecendo, mas acontece energeticamente, acontece eu não sei dizer, porque não é na fisicalidade, é no sutil. Então, acontece essa coisa que você não sabe explicar, e aquele problema, você constela trabalho, por exemplo, e de repente começa a fluir o trabalho. Nossa, foi mágica. Não, foi trabalho científico isso aí. Né? Você tem um problema com seu pai, sua mãe, que seja até mesmo que falecido, mas a sua percepção, seu conhecimento em relação àquela situação, de repente muda, do nada. Mas não é do nada, foi trabalhado ali também. Sim. E para as pessoas entenderem, porque o povo não consegue compreender, as pessoas assim mais céticas, mais da Matrix lá, que não conseguem compreender as terapias integrativas, não tem a percepção do sutil de como a física quântica consegue energeticamente destravar, tirar os nós e deixar fluir as coisas. E é mais ou menos isso, né, que a constelação faz.
Sim, exatamente isso, né? Você vai dissolvendo todos os nós, né? Que nós não temos nem conhecimentos, né? Por exemplo, quando entra um segredo de família, né? Um segredo de família, porque tiveram vários abortos, né? E aí tua vida não flui, você não sabe por quê, né? Porque você está identificado à morte de alguém ali do teu lado, e você nunca soube que a mãe fez um aborto, ou que a mãe precisou fazer um aborto, ou que a mãe perdeu algum filho antes de você, né? Porque muitas vezes a dor é tão grande que os pais não falam mais sobre o assunto, né? Então, a gente começa a ter essa percepção do que realmente, né, as constelações traz à tona, né, e vai dissolvendo todo esse emaranhamento, né? Nós chamamos de emaranhamento, esses nós que vai trazendo de geração em geração, né? E isso é uma coisa, é como se fosse um passo de mágica. Então, as pessoas acham que a constelação tem a ver com o espiritismo por conta disso, mas não tem, né? A constelação é pura ciência, né? E aí muitas pessoas que têm uma implicância e não sabem, né, da verdadeira história do Bert Helling, que foi esse alemão fantástico, idealizador e criador das constelações, né? Muitas pessoas classificam ele de nazista, mas porque não conhece a história, né? Todos os alemães, então, serão nazistas porque eram alemães, né? Ou porque são alemães. A família do Bert foi perseguida por Hitler. O pai dele era um oponente de Hitler. O irmão dele, o mais velho, preferido da mãe, morreu na guerra, né? Então, assim, tanto é que eram muitos traumas ali para serem trabalhados, liberados. E quando o Bert Helling encontrou o Jacob Levi Moreno, né, que é um judeu romeno, né, que desenvolveu aí o psicodrama, eles começaram a trabalhar justamente o quê? Corpo. Porque os traumas estão locados no corpo físico. Então não adianta você falar para mim que eu tenho um curso de formação em constelação familiar somente de aulas online, a pessoa ela vai ter uma formação rasa, porque o presencial ela precisa vivenciar no corpo físico, os traumas. Primeiro eu preciso curar em mim, para depois olhar para o outro. É exatamente isso, né? Então não tem como. O profissional, ele só leva o seu cliente até onde ele foi. E se ele não se trabalhou, se ele não se preparou, se ele não investiu nele mesmo, como é que ele realmente vai dar esta possibilidade de cura para o seu cliente? Não consegue. E aí, por isso que muitas pessoas, né, vamos dizer assim, falar, mas fulano de tal não foi um bom profissional para mim, não aconteceu nada. A tua ressonância, né? Qual foi o movimento? Né? Não tiveram essa dissonância do processo. Por quê? Porque tem exatamente essa questão, né? Cada um só leva até onde foi. Então, por isso que eu digo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas fazer terapia é muito caro. Bom, mais caro é você ir para uma farmácia, tomar remédio a sua vida inteira e depois ter o efeito colateral. Remédio é colateral. caro também, viu? Remédio é bem caro. Né? Não, então, porque as pessoas elas não querem investir em si. Elas investem uma série de outras coisas, mas elas não querem investir em si. Então, eu digo, pessoal, o melhor investimento é em si próprio. É o olhar para si, na busca do autoconhecimento, para a expansão da sua consciência. Exatamente. E quanto mais a gente se abrir, melhor, porque também tem essas questões, as pessoas vão, mas não se abrem, não se permitem, tem que se permitir. No momento que a gente tem a consciência que a gente usa o quê? 8% do cérebro, mais ou menos isso, acho que não chega nem a 10. Nem a 10. É o que a gente usa da nossa massa encefálica que está aqui dentro do crânio, né? A gente não usa nem 10. Primeira coisa. Segunda coisa, 95% do nosso pensamento, tudo nosso é subconsciente, a nossa consciência é 5%. Cara, eu não sei de nada. Então, acabou ego, humildade total e busca do conhecimento eterno, porque o conhecimento é infinito. E a percepção de que nós somos ignorantes em boa parte das coisas, a gente tem que respeitar o que a gente não conhece e não julgar. Isso aí não existe. Por que não existe? Você estudou sobre isso para saber se isso não existe? Não estudei. Então, você não pode julgar. Você não pode falar. Então, tem que haver respeito pelas pessoas, tem que haver respeito. Por isso que eu quis fazer esse programa, que eu disse, cara, a gente tem que falar das coisas, tem que falar de maneira clara. Eu sou muito da ciência, como você também, então eu sou totalmente
Eu sou zero cética, eu acredito em tudo, até me provem o contrário. Eu sou o contrário das pessoas. Por é cética até provar a verdade. Não, eu acredito em tudo até me provar que está errado. Então, porque eu sou muito coração aberto, então eu acredito nas pessoas, porque eu sou muito verdadeira também. Mas, quando uma pessoa vem como você, que baseia-se muito na ciência, como é muito mais meu pensamento também, isso dá um conforto de poder proporcionar às pessoas uma informação com respaldo científico. Então, se a pessoa tem cabeça dura de dizer que não funciona ou que não entende, aí eu digo, ó, querida, aí é com você, né? Tá mais do que esclarecido e possível, né? Tá totalmente na cara. Então, e o que é mais legal é que as possibilidades, né? Tem constelação, que legal. Tem constelação com pedra, legal. Constelação com bonequinho, constelação com pessoas, constelação pessoalmente. Constelação com cavalo, que é algo, como eu falei, além, né? Então, é uma coisa assim mais sensacional, né? Você poder utilizar cavalos, que vai mais além da profundidade, da possibilidade de cura, seja emocional, física. É incrível. Silvia, estou muito feliz de ter recebido você aqui. Eu terminei que falei muito, também me meti aí no seu assunto, né? Você passou tanta informação maravilhosa, te agradeço demais. E a gente quer saber agora como consegue falar com você, sua rede social, seus contatos, deixa aí para o pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos dela, mas quem estiver ouvindo pela rádio, fica atento agora, anota, que ela vai falar os contatos que ela tem aí para vocês poderem fazer constelação com cavalos. Maravilha, Guta. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né? Porque nós sabemos aí do teu prestígio, né? Então, muito obrigada. Nós estamos aqui na cidade de Guararema, 70 quilômetros de São Paulo, né? Quem quiser nos contatar pelas redes sociais, nós temos o Instagram, que é constelando_com_cavalos, né? E tem aí o WhatsApp, para quem quer um contato mais rápido, é o 011 98931 8100. Meu nome é Silvia Rossi e estamos aguardando aí vocês, né, com amor, para receber vocês aqui com muito carinho, nesse sítio maravilhoso, né, onde nós temos aqui um pedacinho de cura. Não, é um pedação. Já estou animadíssima para passar aí. Já maravilhoso. Muito obrigada. Amamos. Beijo grande, Silvia. Obrigada. Beijo, querida. Gratidão, viu? Eu quem agradeço. E estamos aguardando você aqui. E todos os seus clientes, amigos, né, telespectadores, estamos aqui aguardando. Muito obrigada, viu? Beijo. Obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém. Você também.